Programa Agentes de Inclusão. Oferecimento Pepita Duran. Clínica Multisserviços e Home Care. Rua Carneiro Vilela, 324 Aflitos. Telefone 3436-0834. E Clínica Rogério Antunes, em 2 endereços. Em Boa Viagem, na Rua Almirante Batista Leão, 169. E no Torreão, na Rua de Djalma Farias, 251. Telefone 3343-1688. Adapticar. Adaptação para veículos. Avenida Caixangá, número 174, Madalena, Recife. 819-9727-5245. A gente tá aqui com uma grande amiga, é Cláudia Fonseca, né? Cláudia Fonseca de Lima, mas conhecida como todo mundo com Claudinha, né? Claudinha, me diz uma coisa, hoje tu é professora da Católica, tu trabalha na área de pediatria, né? Mas como é que começou a tua história na fisioterapia? Bom, quando eu me formei, um ano depois eu atendi a domicílio no início e comecei atendendo paciente neurológico adulto, pacientes com AVE. Então eu comecei atendendo hemiplégico adulto em um horário, no outro horário eu fazia estágio voluntário numa clínica que atendia crianças com disfunção neurológica. Um ano depois eu fiz o concurso da Secretaria de Saúde e fui trabalhar no Hospital da Restauração. No Hospital da Restauração, quando eu cheguei lá, eu queria ir, logicamente, para o andar da pediatria, porque era a minha prática já. Só que quando eu cheguei na unidade, no HR, a coordenadora do serviço de fisioterapia na época disse: "Não, Claudinha, estão precisando de fisioterapeutas na unidade de queimados." E aí eu disse: "Mas como na unidade de queimados, se eu nunca vi uma queimadura, só em foto preto e branco?" Aí ela: "Não, mas está precisando", e o concurso era para suprir as necessidades do HR. E aí eu fui para a unidade de queimados. Chegando lá, eu falei com o chefe do serviço na época e disse a ele que era fisioterapeuta, que tinha sido lotada lá, mas que eu não tinha experiência nenhuma com queimadura. Aí ele perguntou para mim: "Mas você tem interesse de aprender?" Eu disse: "Tenho, para ver se eu vou gostar da área. E se eu não gostar, eu mudava de área." Aí ele disse: "Não, então, já que nós não temos fisioterapeuta aqui mesmo no setor, você fica aqui 3, 4 meses aprendendo tudo sobre queimadura." Aí eu ia no horário do trabalho e passava lá o dia e o horário, né, 6 horas, e aí eu assisti cirurgia, enxerto de ferida, curativo, e acompanhava o enfermeira e os cirurgiões plásticos. Aí com isso eu comecei a fazer curso, né? Aí fiz um curso de assistência fisioterapêutica ao paciente queimado em congresso, e aí comecei a atuar na área. Foi assim que eu comecei na fisioterapia com queimados. Na época, eu atendia adulto e criança. Alguns anos depois, eu sempre gostei mais da área de pediatria. Chegou outra colega para trabalhar na área e aí a gente dividiu. Eu fiquei com a unidade, eu fiquei com a criança com queimadura e ela atendia os adultos e os idosos. Passei um tempo me dividindo entre atender criança com disfunção neurológica no horário, na época já no consultório, onde eu fazia o estágio, eu comecei a trabalhar lá, e no outro horário eu trabalhava com crianças queimadas. Agora, hoje você trabalha na área de pediatria da Católica, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção, como foi essa saída de só ser fisioterapeuta, de atender, para ser uma formadora de fisioterapeutas? Bom, depois de um tempo eu saí do consultório e fui para a ACD. Na ACD eu comecei a me inquietar, assim, porque a gente tinha curso, a gente fazia muito curso na ACD, a gente tinha que apresentar casos clínicos nas reuniões clínicas, e eu era muito tímida e eu tinha muita dificuldade de apresentar, mas tendo que apresentar, porque cada um era responsável por uma clínica, e aí eu comecei a ver que mesmo tímida eu poderia falar na frente de outras pessoas. E aí chegou um tempo que eu estava assim, insatisfeita em só estar no atendimento. E resolvi fazer
prestar seleção para professor substituto na Federal, no curso de fisioterapia. E aí eu pensei, eu vou experimentar um ano, se eu gostar, eu entro nessa área do ensino. Aí experimentei um ano. Nesse um ano eu percebi que era uma área que me motivava bastante, e aí resolvi fazer o mestrado, seleção do mestrado. Aí fiz o mestrado, a seleção para a saúde da criança e do adolescente na Federal. Aí quando eu concluí o mestrado, apareceu uma oportunidade na Unicap para a disciplina de fisioterapia aplicada à pediatria. E aí em 2005 eu entrei na Unicap para o curso de fisioterapia como docente, e aí estou até hoje. E assim, não sei se tem, mas qual é que você identifica mais? Como Claudinha, a professora da Unicap, ou como Claudinha que atende as crianças? Eu acho que eu não consegui separar, Iremar. Eu gosto muito de fazer as duas coisas, porque eu acho que uma coisa complementa a outra, né? No momento que eu estou ali na assistência, é como se eu... daquela prática que eu tiro a essência das minhas aulas. Mas uma coisa assim, eu tenho muito mais de educadora dentro de mim, porque a gente vai fazer a diferença entre professor e educador. E eu percebi que eu sou, na minha essência, eu sou educadora. Por quê? Porque quando você faz a orientação para a família, quando você faz a orientação para o paciente, quando você presta assistência, preceptoria de estágio, que é o que eu faço no HR, né? Então, eu durante muito tempo, desde que eu entrei no HR, que eu sou preceptora de estágio em fisioterapia. Então, isso tudo foi mostrando que essa questão de ser educador é uma coisa importante. E aí, assim, amo a minha profissão. Então, eu não teria outra, eu nem penso em outra profissão. Porque, para mim, ser fisioterapeuta foi a profissão que eu escolhi e não me arrependo nem um pouco. Aí eu senti muito a necessidade de fazer com que outras pessoas sintam pela fisioterapia o amor que eu sinto. Aí essa é a da formação, né? Você traz esse amor que você tem para os outros. Exatamente. Então, quando você pega o aluno em formação, você consegue, você passa esse teu sentimento pela profissão, e eu acho que isso faz com que a pessoa comece a sentir amor pela profissão também. E eu faço isso porque eu tive pessoas durante a minha formação que passaram para mim a ideia de fisioterapia que eu tenho hoje. Então, eu tive pessoas que amavam a fisioterapia e que fizeram com que eu me apaixonasse por ela. Então, eu acho que é importante. Eu vi a gente conversando, quando eu estive lá na Católica, na minha época não tinha o Bobbett, né? Quando eu era criança. E fazia muita terapia só manual, o que a gente chamava de coordenação. O cara levantar o braço, a perna, fazia muito isso. Qual é a diferença do Bobbett hoje e daquela época que eu fazia, Claudinho? Bom, né, atualmente o conceito Bobbett ele tem evoluído muito, né, ele está sempre em constante evolução, mas tudo relacionado às novas teorias de aprendizagem motora, de controle motor. Então, com o avanço da neurociência, o conceito Bobbett também foi evoluindo na sua forma de atender o paciente. Então, agora, o fisioterapeuta ele traz o brinquedo para dentro da terapia. Agora, Iremar, eu me formei em 1990. Eu fiz estágio, meu último ano de estágio, em 1988, 89, e nessa época, a fisioterapeuta com quem eu fiz o estágio trabalhava no conceito Bobbett e já utilizava o brinquedo, e já utilizava essa forma de interação com a criança. Então, quando eu tive essa experiência de trabalhar com a criança de forma lúdica e de forma que a criança sinta prazer, então você faz o seu planejamento terapêutico, objetivando um controle de cabeça, um controle de tronco, estimular na criança o alcance, melhorar as reações de equilíbrio, a coordenação motora, mas o veículo que você utiliza é o brincar. Porque na brincadeira a criança consegue realizar e ela consegue sentir prazer durante o atendimento. Isso faz com que ela retenha aquele aprendizado que você está tentando incorporar no dia a dia dela. E o Bobbett não é só para criança com paralisia cerebral, não? Não. O Bobbett é um conceito, né,
que ele foi criado para qualquer pessoa que tem uma disfunção neurológica. Então, independente da faixa etária. Se é bebê, uma criança mais velha, adolescente, adulto, idoso. Agora, quando você vai fazer o curso de formação, você tem cursos específicos para criança, tem um curso específico de bebê, que você primeiro faz o básico infantil, para depois fazer o de bebê, e você tem o curso que é para atendimento de adulto. Então, a forma de você chegar no paciente é diferente, de acordo com a faixa etária. Entendi. Agora, Claudinha, o que me chamou muita atenção foi essa sua paixão para a fisioterapia. A pessoa que está querendo fazer vestibular, você aconselha fisioterapia para ela? Fazer fisioterapia, se ela tiver uma aptidão para isso? Eu aconselho, sim, porque eu penso sempre assim, o fisioterapeuta, ele tem que ter uma essência de cuidador. E ele tem que ter essa capacidade de olhar para outra pessoa e perceber a pessoa e não a doença que a pessoa tem. Então, fisioterapia para mim é isso. Uma outra coisa que eu acho importante é que o fisioterapeuta tenha na mente que a fisioterapia não é só recuperar o movimento, é pegar aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa realize coisas, assim, atividades que ela tem dificuldade, mas que principalmente a gente pegar aquela pessoa que tem uma deficiência e a gente fazer com que essa pessoa consiga retomar as atividades que ela tinha, ou participar da vida, né? Participar da vida em família, participar da vida na escola, se for criança, já pensar mais tarde como é que a gente vai levar essa criança para o mercado de trabalho. Então, para mim, reabilitação tem um sentido muito mais amplo. Então, eu saio daquela questão de atendimento na minha sala, né, de terapia, e eu pensar nessa pessoa num contexto familiar, no contexto escolar, no contexto social. Como é que as pessoas podem te encontrar para trocar ideias, fisioterapeutas? Acho que terapeuta acho que qualquer profissional que queira ajudar, eu acho que você está à disposição de ter contato, né? Qual é o teu e-mail para gente manter, alguém que quiser manter contato com você? claudinhaflima@hotmail.com. Programa Agentes de Inclusão. Oferecimento Pepita Duran. Clínica Multisserviços e Home Care. Rua Carneiro Vilela, 324 Aflitos. Telefone 3436-0834. E Clínica Rogério Antunes, em 2 endereços. Em Boa Viagem, na Rua Almirante Batista Leão, 169. E no Torreão, na Rua de Jalma Farias, 251. Telefone 3343-1688. Adapticar. Adaptação para veículos. Avenida Caixangá, número 174, Madalena, Recife. 819-9727-5245.